Bem-vindos a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje eu vou recomendar leituras de clássicos que vocês podem fazer durante o Halloween. Lembrando que no vídeo anterior eu falei da minha TBR de Halloween, caso vocês estejam interessados. E se vocês estiverem interessados em adquirir qualquer um desses livros que eu vou mencionar no vídeo, vocês podem acessar a descrição que vai ter um link da Amazon para vocês adquiri-los. E vocês podem me visitar lá no Instagram se vocês quiserem saber resenhas de algum livro antes aqui do canal. Se vocês quiserem acompanhar minhas leituras em tempo real, tá tudo lá no Instagram. Então bora a essa lista. E um primeiro livro que eu gostaria de falar com vocês é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, um dos meus livros favoritos da vida. A narrativa ela é um pouco oscilante, ora ela é muito fluida, ora ela não é tão fluida, ela parece que está um pouco entroncada, mas é um livro que é muito bom de ser lido. Os personagens não serão seus favoritos, não são personagens que são para ser amáveis, mas é uma história, é um romance fantasmagórico, é um romance gótico, que combina super com essa época de Halloween. Os personagens têm atitudes questionáveis? Sim, muito, mas isso não tira a magnificência da história de cada um dos personagens, porque tem um desenvolvimento muito bom e conta muito sobre a realidade do século XVIII, XIX na Inglaterra. Então é um livro que eu recomendo demais. E claro que nessa lista não podia faltar um dos meus autores favoritos da vida, que é Machado de Assis, O Alienista. Ele foi publicado em 1882 e é uma obra humorística. Muitos especialistas em literatura consideram essa obra como uma novela por causa da sua estrutura narrativa. O livro vai contar a história do Dr. Bercamarte, que é uma espécie de cientista, psicólogo, e ele vai criar a Casa Verde, que é como se fosse um manicômio. E nisso ele vai pegando quase todas as pessoas da cidade, colocando lá porque ele considera que elas são loucas e elas devem ser tratadas com os tratamentos nada convencionais dele. Eu acho que vocês já entenderam pela sua sinopse que esse livro vai se tratar de uma crítica social e também vai se tratar da psique humana de uma forma bem humorada, muito fluida, e é uma leitura muito fácil. Então é um conto que eu recomendo vocês começarem a ler, Machado de Assis, pelo Alienista. Eu acho que seria uma boa introdução, porque ele é rapidinho para ser lido, ele é bem fininho, ele é cheio de crítica social, como a literatura machadiana ela traz muito essa crítica, então todos os contos, livros e romances do Machado vai ter isso. Além de uma crítica política social sobre a estrutura da sociedade, como as pessoas enxergavam a ciência de certa maneira naquela época, ele também vai falar sobre a moralidade das pessoas. E também ele vai falar quanto uma pessoa pode influenciar as outras. É muito interessante. E eu queria ler um trecho para vocês na página 27, só para vocês degustarem a história, só para vocês terem vontade de lê-la. A verdade é que, se todos os gostos fossem iguais, o que seria do amarelo? Esta ideia fê-la tremer outra vez, embora menos. Menos porque o alienista sorria agora para o Martim Brito, e levando todos, foi ter com ele e falou-lhe do discurso. Enfim, é um livro que eu recomendo demais e acho que vai ser muito bom vocês colocarem na TBR de Halloween, porque apesar de ser uma obra um tom humorístico, tem algumas coisas aqui bem estranhas que acontecem. O livro que eu quero recomendar para vocês é Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Esse livro é muito, muito bom, extremamente fluido. Nessa edição eu tenho duas histórias do Henry James, que é Lady Barberina e A Outra Volta do Parafuso. Mas vamos falar da Outra Volta do Parafuso é porque o livro, ele possui uma história dentro da história, uma metalinguagem, que é extremamente interessante, fluida, e esse livro me prendeu do começo ao fim. Eu não queria largar esse livro até terminar. E o interessante dessa história é que ela carrega uma carga de várias interpretações, tanto de repressão sexual, quanto pode ser loucura da protagonista e dos personagens, pode ser uma história fantasmagórica. Esse livro, além de ter um desenvolvimento psicológico das personagens muito grandes, ele também tem uma ambientação muito boa. Você não sabe o que está acontecendo, você acha que é sim um fantasmagórico, porque o livro ele vai te trazendo para esse ambiente. E esse livro faz parte da literatura gótica, então é claro que eu vou recomendar para vocês. O próximo livro que eu quero recomendar para vocês é um clássico da literatura universal, também da ficção científica, que é A Ilha do Dr. Moreau. O enredo ele vai falar de um médico que ele foi exilado da Inglaterra
pelas suas pesquisas um tanto questionáveis, sem ética científica, onde ele transforma animais em humanos. E sim, o livro ele vai contar detalhes disso, do processo de fazendo cirurgia e moldando os animais à forma humana. Então é um livro que eu vou recomendar para vocês, só que tenham muito cuidado para ler ele, porque pode ser que dê gatilhos. Então, se você tem um pouco de medo de ler descrições um pouco gore, se você não tem muito estômago para isso, eu recomendo que vá com cautela ou talvez nem ler esse livro, porque é um livro que, assim, me deixou um pouco... Esse livro eu peguei emprestado da biblioteca, então não vou ter ele. Mas eu anotei uma citação que eu queria ler pra vocês, só pra vocês sentirem a carga de crítica social e crítica moral que ele traz. Na verdade, uma grande parte do que chamamos de educação moral não passa de uma modificação artificial desse tipo. Uma perversão do instinto à agressividade é induzido a virar coragem e autossacrifício. A sexualidade reprimida se transforma em emoção religiosa. Esse trecho foi retirado da página 96 da edição que eu tô mostrando pra vocês na tela. E uma coisa que eu gosto nos livros do H.G. Wells, os que eu li até agora, que foram A Ilha do Dr. Moreau e A Máquina do Tempo. Eu acho interessante que ele traz o darwinismo social e também tem uma influência do positivismo, que é uma corrente filosófica do século XIX. Então é um livro que ele vai trazer uma carga... vai trazer referências à época, à cultura da época. E é um livro um pouquinho, assim, pesado nas descrições que o autor faz com as cirurgias. E também mexe muito com o psicológico do protagonista, que ele começa a sucumbir à loucura. Então, é um livro que é muito forte, com uma crítica social muito grande. É um livro que combina perfeitamente com o clima de Halloween, principalmente para quem gosta de uma coisa mais gore. É um clássico da literatura, então vai ter algumas partes que ele não vai mencionar muita coisa horripilante, uma coisa muito, que vai chocar muito, mas sim tem descrições assim. O próximo livro que eu vou falar para vocês é um clássico da literatura brasileira, escrito no século XIX. E talvez dessa lista é o livro que tenha mais alertas de gatilhos. Vai ser gatilho, 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 gatilho. Então, vamos falar sobre ele. Que ele foi escrito por Álvares de Azevedo e é Noite na Taverna. Por que eu tô falando que ele vai ter muito gatilho? Porque ele vai falar sobre necrofilia, incesto, abuso sexual. Ele vai falar sobre canibalismo. E ele também tem ele é muito jogado de referências literárias. Para quem gosta de clássicos vai ver muita referência, porque a impressão que o autor dá dessa obra, que foi uma das últimas obras que ele escreveu, é um desespero de jogar tudo de referência e intelectualismo que ele sabia. E uma coisa muito interessante, esse livro ele foi escrito na época do ultrarromantismo, uma escola literária romântica, só que ela estava na fase do ultrarromântica aqui no Brasil. Então a gente vai ter um cortejo muito grande com a morte e com o mórbido. Então ele entra também na literatura gótica e esse livro é nacional, então eu recomendo demais para vocês. Do que ele vai falar? No enredo ele vai falar de 7 personagens, 7 amigos que estão numa taverna, noite na taverna. Ou seja, uma conversa de bar. E cada um deles, depois de muito hidromel, eles vão falando sobre uma história horripilante das suas vidas. Só que cada um quer ser mais horripilante do que o outro. Então, como eu disse, gatilho, 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 gatilho. Porque vai ter descrições de necrofilia e vai ter descrições sobre abusos diversos. Então... é uma história que, para quem é muito sensível, não recomendo. Mas se você gosta de clássicos, se você não vê problema em ler essas coisas, se não vai despertar nada em você, então vai fundo, você vai adorar. E é um livro muito rapidinho, ele é um conto, na verdade, né? Ele tem 120 páginas. E essa edição minha é bem velhinha, mas foi uma história que eu li esse livro em 2018. E depois desse vídeo falando sobre todos esses livros, eu acho que eu vou querer reler todos eles. Esses foram alguns dos livros que eu queria recomendar pra vocês. Esses são um dos meus livros favoritos, que eu li, reli alguns e eu
tô querendo reler agora tudo de novo. Principalmente Morro dos Ventos Vivantes, que é um dos meus livros favoritos. E é muito bom esse livro porque quando eu li na adolescência, eu tinha o que, uns 15, 16 anos quando eu li pela primeira vez. E foi totalmente diferente pra mim depois quando eu fui ler pela segunda vez. E pela terceira vez, com minha carga literária, minha bagagem literária diferente e minha cabeça diferente. E na adolescência eu achei extremamente romântico e, meu Deus, perfeito. Mas quando eu fui reler, eu vi que era totalmente diferente e história muito mais densa e profunda do que quando eu via na adolescência. Então é um livro que eu quero reler. Já li 3 vezes, quero reler de novo. Noite na Taverna, como eu tinha mencionado pra vocês, eu li em 2018, mas a história ficou muito viva na minha cabeça. É o tipo de história que não é pra sair nunca mais da sua cabeça. Vai ficar lá, assim, ó, crescendo pra sempre. E por isso que eu recomendo demais pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E vocês podem começar o clássico por aqui. Apesar de ter muitas referências, não é difícil de ler, não é difícil de entender. Tem também uma prosa poética em algumas partes. O último livro que eu quero recomendar é um clássico da literatura que todo mundo já ouviu falar. Já teve 1000 referências em quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC. E também já teve referência cinematográfica, e já teve filme também, que é O Médico e o Monstro. Ele foi escrito em 1888 e é um dos clássicos do terror psicológico. Ele é marcado pelo cientificismo da era vitoriana, então é extremamente interessante e profundo também. E caso você nunca tenha ouvido falar do Médico e o Monstro, eu vou contar a história do Dr. Jekyll, que ele é um pesquisador, ele é um cientista, que ele está tentando entender sobre os impulsos e sentimentos humanos, de onde vem aquilo, o que acontece se as pessoas se deixarem levar por esse sentimento. Então ele mora na Inglaterra, apesar de ele não ser inglês, e ele é muito respeitado, ele é um homem da sociedade, todo mundo vê ele como uma pessoa almejável, com uma vida prestigiada. Todavia, ele tem um lado que ninguém conhece, que é o Hyde. Enquanto o Jekyll é a personificação do cristianismo e do bom homem inglês, Hyde, ele é o oposto de tudo isso, ele é um monstro. Já que Hyde, ele é entregue à luxúria, aos prazeres, aos desejos humanos, e ele não mede esforço para chegar onde ele quer. Se for para usar a força física, ele vai usar a força física. E, ou seja, nós vemos aí um arquétipo na estrutura do texto, e que é uma crítica social à época vitoriana. Então é uma história muito interessante. O suspense do livro é muito, muito bom. Toda a ambientação, as descrições e como a história vai seguindo. A gente não é narrado em primeira pessoa do Dr. Jekyll ou alguma parte do Hyde, mas sim é um advogado que ele está pesquisando sobre esse caso. E ele conhece o Jekyll, ele é amigo, então a gente vai ver o ponto de vista dele. Vai ser narrado a partir do advogado. Eu não sei pronunciar o nome dele direito, é Urson, acho que é assim que pronuncia. É um livro que a leitura é muito rápida, então acho que no máximo 2 dias, dependendo do seu ritmo de leitura, você vai conseguir lê-lo. Bom, o vídeo foi esse, das recomendações e dos livros maravilhosos que eu quero agora reler todos eles. Eu estou apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com quem mais ama literatura e se inscreva no canal para vocês receberem mais vídeos sobre livros e literatura em geral. Um beijo e até o próximo vídeo!